Desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus e dizer da alegria que sinto de poder nesta noite estar na casa de Deus, vivendo este momento tão feliz da juventude da Igreja do Senhor Jesus aqui na cidade de Timbaúba, e me sinto muito feliz, privilegiado por Deus de estar com vocês esta noite. Agradecidos ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela a honra da escala que nos faculta, nos envia esta noite para estarmos aqui cooperando com o santo trabalho do Senhor. E queremos transmitir a saudação do nosso pastor presidente à Igreja do Senhor. Ele saúda toda a igreja com a paz do Senhor. E para a juventude, jovens congressistas, nosso pastor deixa aquele texto de 1 de João 2:14, a expressão que diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Quantos dizem amém? E dizer da alegria que sinto de poder estar com o pastor José Carlos. Tenho uma grande estima, uma admiração, de forma anônima, sempre o respeitei por essa forma que ele tem, essa discrição, essa postura, e sempre desejei um momento de cultuar com ele, e hoje Deus, através do nosso pastor, me deu este presente de estar com o servo de Deus, como também os demais obreiros da casa do Senhor e a igreja do Senhor Jesus, especialmente aqui a juventude que está congregada, ofertando a Deus este congresso. Quero pedir a oração em meu favor e perguntar quantos estão desejosos em ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Diga amém. Abra sua Bíblia, por favor, no texto onde está o tema, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, digo, e o versículo de número 6, e não feche sua Bíblia, por favor. A palavra do Senhor nos diz assim: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Você pode repetir essa expressão bíblica? Diga bem forte: por este motivo. Pode ser melhor? Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Quantos podem dizer aleluia? Queridos, este mesmo texto na nova versão transformadora, ele está escrito da seguinte forma: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. E com base nesta expressão, avivar a chama do dom que Deus lhe deu, eu quero chamar a sua atenção para a gente meditar um pouco aqui na palavra de Deus. Você pode olhar para quem está do seu lado, por favor, olhe para essa pessoa e diga assim: por favor, não me distraia. Aí você vai dizer a ela assim: por quê? Diga, por quê? Aí você vai dizer: porque Deus quer falar comigo. Amém? Se você entender a mensagem que Deus quer lhe falar esta noite aqui, com certeza você sairá diferente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quantos dizem amém? Nós estamos diante de uma das recomendações do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, ao jovem pastor da igreja que estava na cidade de Éfeso, o servo de Deus por nome Timóteo. E a recomendação do apóstolo era: aviva a chama do dom que Deus lhe deu. Quando passamos a ler as cartas que o apóstolo Paulo escrevera a Timóteo,
nós percebemos que este assunto se inicia na primeira carta. No capítulo 4 e o versículo 14, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele não deveria desprezar o dom. Na Nova Versão Internacional, a expressão ali é traduzida por não negligenciar o dom que Deus havia dado a Timóteo. Avivar o dom, bem como cuidar do dom que Deus nos deu, é uma necessidade urgente. E eu quero chamar a sua atenção porque, assim como Timóteo, é provável que muitos jovens hoje estão por causa do descuido na vida espiritual, estão com os seus dons apagados. Por isso que é de suma importância nós estarmos atentos a toda a palavra que sair durante este congresso, porque a intenção de Deus na juventude, na vida da juventude aqui em Timbaúba, é avivar o dom que Ele deu. Se você está me entendendo, diga amém. Quando o apóstolo Paulo fez referência ao dom que estava nele, porque Paulo diz assim: te lembro que desperte o dom de Deus que está em ti. Então, quando Paulo faz referência ao dom que estava nele, nós entendemos pelo contexto da carta que o apóstolo Paulo estava fazendo menção a um dom espiritual, a um dom ministerial, porque Timóteo era um obreiro, e esta carta ela é classificada como uma carta pastoral. Era um pai aconselhando um filho na fé, era um pastor admoestando a sua ovelha, era um mestre instruindo o seu aluno. Então, nós sabemos que o dom espiritual, ele é especial por não ser humano, pois quem concede, pois ele provém do Espírito Santo. E estes dons espirituais e ministeriais são recebidos pela graça de Deus, não é por mérito. É a graça de Deus que compartilha através do seu Espírito estes dons para benefício da sua igreja, para benefício da sua obra, do seu reino. E a relação desses dons nós encontramos descritos nas epístolas aos Romanos, na primeira epístola aos Coríntios, como também na epístola aos Efésios. Mas nós entendemos, quando estamos diante de uma juventude mista como esta, que nem todos possuem este tipo de dom, ou possuirão este tipo de dom, este dom espiritual, este dom vocacionando ao ministério, porque nem todos que estão aqui serão chamados para o ministério. Se você entende isso, diga amém. Mas isto não quer dizer que vocês não são vocacionados, que vocês não possuem dons e talentos. Por esta razão é que não vou me deter ao dom específico que estava em Timóteo, mas eu quero, de forma geral, chamar a sua atenção para meditarmos sobre o dom numa perspectiva geral, para falarmos sobre a capacidade que Deus dá a uma pessoa, sobre a habilidade que o Espírito Santo concede a uma pessoa, a um crente, a um jovem cristão. Até porque nós sabemos que todos nós nascemos com um propósito de existência estabelecido por Deus, como também com uma missão específica. Deus disse ao profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, o que foi que o Senhor disse a Jeremias? Eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então Jeremias, antes do seu nascimento, já estava com o seu futuro delineado por Deus. E qual era o futuro de Jeremias? Exercer o ministério profético entre os da sua nação. Então, com isso nós entendemos que cada um de vocês nasceram com uma missão específica. Ninguém está aqui por acaso.
Ninguém está aqui porque é resultado do erro do pai e da mãe, porque é coincidência do destino, porque é o resultado de uma evolução, de uma explosão. Não, você é resultado do poder criador de Deus. Você faz parte de um plano eterno de Deus para este tempo. Jesus te salvou e colocou você na sua igreja e te dotou de um talento específico para que você assim possa cumprir a missão que Ele lhe tem confiado. Se você me entende, diga glória a Deus. Quando lemos as Escrituras, nós sabemos que existem dons e talentos que são naturais, dons e talentos que são adquiridos, ou seja, ou nascemos com eles, ou desenvolvemos eles através do aprendizado. Se você abrir sua Bíblia, por favor, faça isso, não a feche. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e o versículo de número 18, nós temos o exemplo clássico de alguém que nasce com dons e talentos, com habilidades, capacidades naturais ou adquiridas com o aprendizado. A Bíblia diz que Saul estava atormentado e recebeu o conselho de seus servos de trazer a calmaria para o seu espírito através da música. E quando Saul disse assim: quem poderia me indicar alguém? No versículo 18, um dos servos de Saul respondeu e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Como é que está escrito na sua Bíblia? Como é que está escrito na sua Bíblia? Que sabe tocar, diga comigo, que sabe tocar, diga mais forte, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. Aqui há uma lista de características, de habilidades, de dons e talentos de Davi, que nós podemos classificá-los como dons e talentos ou habilidades naturais, que Davi nasceu com elas, ou com ela, de forma exclusiva, ou que ele adquiriu ao longo dos seus anos, através do aprendizado. Eu dou graças a Deus porque eu possuo este último dom, de forma natural, nasci com este dom, o de gentil presença. Acredito que alguns jovens aqui também, alguns rapazes, se as moças confirmam, digam amém. Nem pela fé? Digam amém pela fé, para eles se animarem agora um pouquinho. Então, alguns dons a gente nasce com ele, é um ouvido apurado para a música. Você nunca foi para uma escola de música e toca de ouvido. Você nunca foi para uma aula de cântico vocal e tem uma técnica boa de respiração, de melodia. Você é bom de matemática, você é bom com letras, você gosta de química. Então, são habilidades que você ou nasce com elas, ou aprende durante os seus dias aqui na terra. Mas há dons e talentos, existem capacidades que provêm de Deus. Mesmo sendo numa perspectiva humana, é Deus quem dá, é o Espírito Santo que concede. Se a gente olhar para o versículo final de 1 Samuel 16 e 18, a gente vai ver que o servo de Saul fez um acréscimo, quando ele disse assim: e o Senhor é com ele. Porque eles estavam procurando um harpista, e naquela época tocar harpa era muito comum. Agora, tocar uma harpa que acalmasse um espírito atribulado, somente aquele que tinha a direção, a unção do Espírito Santo. Então, não é simplesmente, entenda o que eu estou dizendo, quando eu falo de um dom, de um talento que Deus lhe confiou para você cumprir uma missão, não é apenas a habilidade pela habilidade. Ou seja, se você no futuro for uma médica, se você no futuro for um enfermeiro, um professor, uma engenheira, um arquiteto, ou um pregador, ou um cantor, não é o talento pelo talento, porque lá fora
muitos tocam harpa. Lá fora temos muitos médicos, temos muitos enfermeiros, as profissões estão aí. A diferença está na capacitação que o Espírito concede por meio da sua unção. Imagina você ser uma médica cheia da unção de Deus. Você ser um engenheiro cheio da unção de Deus. E o Senhor vai te dotando de inteligência, de sabedoria, de habilidades, para que você lá na frente, com eficiência, na direção do Espírito Santo, você possa cumprir a missão que Ele tem determinado para a sua vida. Se eu estou me fazendo entender, diga amém. Você se lembra de Sansão, que foi dito aqui na programação do processional? Sansão nasceu com um propósito de existência estabelecido e com uma missão de vida delineada. Quando o anjo do Senhor visitou seus pais, ele não estava nem no ventre da mãe, porque no momento ela ainda era estéril. E o anjo do Senhor disse: este menino que vai nascer vai dar início à libertação de Israel. Então, quando Sansão nasceu, a Bíblia diz que ele cresceu. Juízes capítulo 13, o Senhor abençoou e o Espírito do Senhor se apoderou dele. E quando se apoderou de Sansão, qual era a missão de Sansão? Livrar Israel dos filisteus, dar início. Mas para Sansão ter êxito nesta missão, ele precisava de um dom, de um talento, de uma capacitação. Aí o Espírito Santo vem e cumpre o seu papel. E o que é que Sansão tem que os outros não tinham? A força. Você está entendendo? Não é só ser médico, não é só ser um pregador, não é só ser um engenheiro, é ser dominado pelo Espírito. Porque Ele vai lhe capacitar, Ele vai dar uma coisa a você que os outros não vão ter. Se você me entende, diga aleluia. E isto é pessoal, cada um tem o seu. Porque Paulo diz a Timóteo: o dom que há em ti, olha para quem está do teu lado e diz assim: há um dom em você. Não é que vai chegar, diga para ele, não é que vai chegar, já está. Não é que você vai receber, já está aí em você. Antes mesmo de você nascer, quando Deus pensou em você, Deus disse: pronto, eu vou fazer esta minha serva, eu vou criar este meu servo para este tempo, dentro desse contexto familiar, dentro desse contexto social, e ele e ela vai desempenhar este papel, e para isso eu vou ter que preencher com este dom, com este talento. Então já está tudo planejado. Quando ela nascer, quando ele nascer, eu vou compartilhar, eu vou comunicar, o meu Espírito Santo vai conceder a ela, vai conceder a ele. E eu quero nesta noite dizer a essa juventude, a igreja do Senhor, que aqui está, o dom já está aí. Já está aí. Ninguém se sinta inútil, ninguém se sinta despreparado. Já foi dito aqui, eu não vou tecer comentário por causa da hora, a parábola dos talentos. A Bíblia diz que o Senhor, que chamou seus servos para fazer um investimento neles, distribuiu os talentos de acordo com a sua capacidade. Olha para quem está do seu, não se incomode, não, eu preciso fazer isso, porque alguns ainda estão se levantando, alguns ainda estão saindo, e eu quero prender sua atenção. Olha para quem está do seu lado e diga assim: é de acordo com a capacidade. Diga assim: é de acordo com a finalidade. Então você precisa entender um nível de maturidade cristã. Você precisa se reconhecer no corpo. Quem é você no corpo de Cristo? Porque tem gente que quer ser tudo. Ele quer cantar, ele quer pregar, ele quer ministrar, ele quer falar no jogral, ele quer tocar a bateria, ele quer tocar o teclado, ele quer o microfone do início ao fim, ele quer tudo. Só se você for Jesus Cristo, e você não é.
Cada um tem um dom de acordo com a sua capacidade. Por isso que quem se reconhece no corpo, a inveja nunca vai bater na porta dele. Porque ele sabe, eu nasci para isso, eu vou fazer isso. Meu irmão nasceu para isso e vai fazer aquilo. E assim é o corpo. O dedo tem uma função, a mão tem outra, a orelha, o ouvido, o olho, o nariz, a boca. Amém? Aí a pergunta que não quer calar: você sabe qual é a função, a sua função no corpo? Você sabe qual é a missão da sua vida? Porque aqui está a parte séria da mensagem. Escute bem. Paulo diz a Timóteo: não negligencie, não despreze, não descuide, porque o dom já está em você. Na parábola dos talentos, o que recebeu um talento só, disse assim: eu não vou arriscar, eu vou esconder esse talento que o meu Senhor me deu, quando ele voltar eu devolvo. Na prestação de contas, quando o Senhor chamou os seus servos, os que granjearam outros talentos, receberam elogios e receberam um convite para uma celebração. Mas o servo que escondeu, e ele diz assim: eu escondi, porque eu sei que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, que ajunta onde não semeou. Então eu tive medo de perder, por isso que eu escondi. Às vezes o medo, a timidez, a vergonha trava você, bloqueia, não permite que você desenvolva o talento, não permite que você prospere naquilo que você recebeu como investimento. Mas nesta noite, durante estes dias de congressos, o Senhor Jesus Cristo fará uma obra específica na sua vida. Este medo vai sair, esta vergonha vai sair, essa timidez vai sair. No lugar deste medo, no lugar do temor, no lugar da vergonha, haverá um espírito de ousadia dentro de você. Quem olhou para você até hoje viu uma moça apática, um rapaz muito tímido. E eu não estou querendo dizer que você vai deixar de ser. Não, porque eu sou tímido até hoje. Eu tenho as minhas limitações até hoje. Mas o Espírito, ele começa a atuar a fim de que isto não bloqueie. Porque se você não der permissão para que o Espírito faça isso, você começa a descuidar, a negligenciar, a enterrar o talento que Deus lhe deu. E quando isso acontece, a Bíblia diz que o Senhor tomou o talento daquele homem e deu a outro. Isto fala de que nós não somos um tipo de pessoa que não pode ser substituído, insubstituíveis. Se a gente não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Se a gente não prosperar, Deus vai levantar outro para prosperar. Por isso que a mensagem de Paulo para Timóteo é: portanto, aviva o dom. Aviva a chama do dom que há em ti. E aqui eu quero caminhar para a nossa conclusão de que o antônimo de apagar é avivar e vice-versa. E nós vemos aqui pela palavra de Deus que a negligência é o elemento abafador do dom. A negligência, o descuido com o dom, a falta de zelo com aquilo que recebemos como investimento da parte de Deus, é o causador do abafamento, do apagar, da inexistência. E Paulo estava dizendo a Timóteo que ele deveria manter acesa a chama do dom. E quando nós olhamos para o contexto da carta, ou das cartas que Paulo escreveu a Timóteo, nós podemos identificar, destacar algumas causas que são determinantes e perigosas, que se a gente não atentar para isso, o dom de Deus que está em nós pode se apagar. O investimento que o Espírito Santo faz na nossa vida para que possamos cumprir a missão
que Deus desenhou para nós, ele pode ficar inexistente. A primeira causa que pode apagar o espírito, o dom, que pode apagar a chama do dom na nossa vida, nós encontramos na primeira carta, capítulo 4, versículos 7 e 8. Abra sua Bíblia, por favor. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Diga comigo: exercita-te a ti mesmo em piedade. A primeira causa que pode apagar, abafar a chama do dom de Deus que está em você, o investimento que o Espírito Santo já fez e continua fazendo em você, é a ausência dos exercícios espirituais. O que é isso? Hoje vivemos uma época onde se valoriza muito, a tendência é essa hoje, a voga da vez é essa, exercitar o corpo e a mente. As pessoas hoje procuram as academias como nunca. E detalhe, não é por questões de saúde, é por questão de buscar o corpo perfeito. E quantos jovens enveredam por este caminho? Hoje, uma grande gama de pessoas procuram os psicólogos, que é importante demais, para fazerem terapias, porque querem exercitar a sua alma, a se livrar de traumas, a se livrar de medos, a se livrar de coisas ruins e etc. Mas se esquecem do principal, o mais importante, que é o exercício do Espírito. E Paulo diz aqui que esse exercício deve ser feito em nós mesmos. Ele diz: exercita-te a ti mesmo em piedade. A piedade aqui é um estilo de vida, de devoção. E ela se resume, se assim posso dizer, numa vida diária de oração. Não é daqueles 5 minutos que você vai orar hoje quando chegar em casa e dizer obrigado, Jesus, pelo dia e pelo congresso. Não é aqueles 2 minutos, 2 não, porque quando alguém ora 2 minutos na mesa e diz assim, o círculo de oração é amanhã. Não é aquela oração rápida do café da manhã, do almoço, e tem gente que nem ora. Não é aqueles minutos de oração na quarta-feira aqui, não. É uma oração como um estilo de vida. É aquilo que Paulo diz, orai sem cessar. E como é que a gente ora sem cessar? Será que eu tenho que dobrar meu joelho de manhã e só levantar no outro dia? E no outro dia é manhã, então eu tenho que botar de novo o joelho. É assim? Não. O que é orar sem cessar? É uma vida de devoção conectada com Deus. Eu tenho o meu momento com Deus, devocional, lá no meu quarto, na minha sala, mas o tempo todo minha mente está nele. Se eu estou no ônibus, eu estou pensando com ele. Se eu estou no carro, eu estou falando com ele. Se eu vou para a feira, para o shopping, para a faculdade, se eu vou para a rua, se eu vou para a casa da tia, a minha mente está ligada nele. A leitura devocional, sabe o que é a leitura devocional? É aquela leitura que você medita diariamente. Não é aquela leitura corrida como o jornal. É aquela leitura que o salmista diz assim, e nela medita de dia e de... É como você, por exemplo, chegar hoje, você leu aqui no templo e vai chegar em casa e vai dizer assim, desperta o dom que existe em ti. Aí você vai ficar nisso. Desperta o dom. Aí vai para o trabalho. Meu Deus, o que é despertar o dom? Isso é a meditação da sua leitura devocional. É o louvor. Quantas pessoas já não cantam mais em casa, já não cantam mais no seu trabalho, enfim. Jejum. Olha para quem está do seu lado, diz assim, você sabe o que é jejum?
muitos de nós já não estamos nos exercitando. Aí ficamos obesos espiritualmente. Isso apaga o dom. Isso abafa o dom. Aí você vira um pregador como muitos aí fora, sem a graça, sem a unção. Um cantor sem a graça, sem a unção. Um profissional sem a graça, sem a unção. Você está entendendo o que é que Deus está nos ensinando pela sua palavra? Outro fator que abafa o fogo do dom, a chama do dom. Paulo diz aqui em 2 Timóteo 2:22, eu estou lendo o contexto da carta. 2:22, Paulo diz assim: diga após mim, foge dos desejos da mocidade. Você pode dizer mais forte para animar o pregador? Foge dos desejos da mocidade. Um outro fator que apaga o dom que há em ti. Os desejos da mocidade. A Nova Versão Internacional traduz esse texto dizendo: desejos malignos da juventude. Porque quando a gente aceitou a Jesus, queridos, olha para mim por favor, a gente não desencarnou. O novo nascimento que aconteceu em nós, aconteceu no homem interior, no espírito. O corpo é o mesmo, a natureza é a mesma, inflamada pelo pecado, inclinada para o pecado, desejando o pecado. Então, o que é que a gente tem que fazer quando estamos no campo da tentação, dos desejos da mocidade? A recomendação da Bíblia, da palavra de Deus é: foge. Ao diabo você resiste, mas as paixões da carne você tem que fugir. Não se iluda dizendo: eu conheço os meus limites. Não se iluda dizendo: eu sei até onde posso ir. Porque você, se não cumpre o exercício espiritual, na oração, na leitura, no jejum, na consagração, você fica fraco espiritualmente, vulnerável aos ataques do diabo. O dom de Deus começa a se apagar dentro de você. Mas nesta noite Deus te traz para que você ouça esta palavra que não é minha, esta palavra que é dele, que você talvez não pensou em ouvir esta noite, mas é a que você e eu precisamos ouvir. Não brinque com os pecados da mocidade, não brinque com os desejos da natureza humana, não brinque com as paixões da mocidade. Fuja. Não queira conversa com a mulher de Potifar. Se você conversar com Dalila, você cai. Porque Satanás vai colocar alguém como Dalila, que durante todos os dias chegava para Sansão e dizia assim: me diz como é que eu apago o teu dom? Qual é o segredo da tua força? Me diz como é que a gente abafa o dom de Deus que está em ti. Aí Sansão começou a brincar: se você pegar cordas frescas e amarrar a minha mão, se você pegar a trança do meu cabelo, o meu cabelo e fizer trança. E ela dizia: me diz, como é? Você não me ama? Você está pensando que o diabo está brincando com você e comigo? Sabe qual é a maior investida do diabo? Te tirar da presença de Deus. Destruir este dom, este plano que Deus traçou para a sua vida. Mas eu quero declarar pela palavra de Deus esta noite que ele está falido, ele está vencido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Porque eu estou diante de uma geração que será cada vez mais incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Fuja. Quer saber de outra coisa que abafa o espírito? Veja 2 Timóteo 2:4. Ninguém que milita, diga comigo, se embaraça com o negócio desta vida.
O apóstolo ele toma a militância de um soldado como um símbolo do seu serviço no reino. Ele diz que assim como o soldado não se embaraça com as coisas civis, o cristão também, ele não pode se deixar embaraçar com as coisas dessa vida. O que é um embaraço? Pergunta para quem está do teu lado, o que é um embaraço? Quando você lê Hebreus 12:1, o apóstolo faz distinção do embaraço e do pecado. Abra sua Bíblia, por favor, é importante que a gente leia a palavra. O escritor diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto de nós, que tão perto nos rodeia. Então ele faz distinção de embaraço e pecado. Diga comigo, uma coisa é embaraço, outra coisa é o pecado. O que é o pecado? Resumindo, a transgressão da lei. É a desobediência. E o que é o embaraço? É o caminho. No texto, a palavra embaraço dá ideia, porque ele diz assim: deixemos o pecado e o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos. A ideia aqui é de um atleta numa maratona, que naqueles dias eles usavam pouquíssimas peças no seu corpo para poder ter o maior alcance de velocidade. Então, o embaraço aqui fala de algo que nos prende, de um estorvo, que nos impede, fala de algo que nos bloqueia, que não permite avançar. Então, quando alguém para de andar, ele fica vulnerável a um ataque, e ele pode ser conduzido para o pecado. E o diabo nunca vai chegar para você e dizer assim: olha, isso aqui é um pecado, quer? Nunca. Ele sempre vai se utilizar do embaraço. E eu chamo esta noite o embaraço de distração. Diga comigo, distração. Desde o princípio foi assim. Ele não chegou para Eva e disse assim: olha, Eva, esse aqui é o fruto que Deus proibiu, come. Foi assim? Não. Sabe como é que eu entendo o texto? Ele chegando no Éden, se encontrando com Eva, disse assim: vamos dar um passeio? Vamos? Me tira uma dúvida, Eva. Pois não? Deus disse assim para vocês: não comam de nenhum fruto da árvore. Aí Eva disse: não, você está desinformado. Deus disse que a gente pode comer livremente, só não desta. Para onde foi que ele levou? Para onde foi que ele levou? Para o lugar da tentação. Porque ele não é um tentador. Só não desta, porque se a gente comer, a gente morre. Aí ele faz o que ele é especialista: mentir. Ele diz: não. Deus não disse, você não vai morrer. Eu não acredito que Deus disse isso a você. Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Aí ele começa a traçar o sistema que ele introduziu no mundo. Porque João diz que o que há no mundo é concupiscência dos olhos. Olha ali, ele levou ela para lá. Concupiscência da carne, desejo desordenado e soberba da vida. Quando ele leva ele leva Eva para ali, aí a Bíblia diz que Eva, olhando o fruto, concupiscência dos olhos, desejou comer, concupiscência da carne, e ser igual a Deus, soberba da vida. Ela pegou, comeu, deu ao seu marido. Mas tudo começou com uma distração. A distração é algo seríssimo. E às vezes ela está tão perto, porque o escritor diz assim: que perto de nós, e perto de nos rodeia. Então está próximo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não cochila. Veja Lucas capítulo 2, veja como é séria a distração. Pastor, já estou concluindo. Versículo 43 é o episódio que Jesus vai participar da Páscoa com seus pais. E a Bíblia diz: e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus.
Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Que alguma coisa distraiu José e Maria. E a distração foi tal que eles não perceberam que Jesus não estava entre os parentes nem entre os amigos. Eles tinham a sensação, eles pensavam, eles acreditavam, mas Jesus não estava. Paulo escreve a Timóteo dizendo que uma das características dos últimos dias é a falsa piedade. O que é isso? É um falso estilo de vida. Parece que está cheio de Deus. Parece que tem a presença de Deus. Parece que é. Parece. Só parece. Que não tem essência. Porque a distração rouba a presença de Deus. A distração faz com que você prossiga sem a presença de Deus. Mesmo na igreja, irmão Salatiel, mesmo na igreja. De onde foi que José e Maria veio? Do templo. Se fosse hoje, quando ele estivesse voltando para o congresso, imagina, vir para o congresso e voltar para o congresso sem a presença de Deus. O diabo não está brincando. Segundo de Samuel capítulo 11. Ele vai querer apagar o dom de Davi. Porque o Espírito do Senhor era com Davi, o Senhor era com ele. Havia uma unção sobre Davi. Capítulo 11 diz que Davi, no tempo que era para ficar na guerra, estar na guerra, ele ficou em casa. Olha para quem está do seu lado e diz assim: no tempo de guerra, diga com autoridade de profeta, coloca o dedinho assim no rosto dela, diz assim: no tempo de guerra, não se pode distrair. Você se distrai, uma bala de fuzil lhe pega. Você se distrai, uma bala de canhão lhe pega. Você se distrai, você é alvejado. Davi, ao invés de estar na guerra, ficou em casa, acordou tarde. Parecia alguns jovens que acordam depois de meio-dia. E quando se levantou, foi para onde? Para o terraço, passear. Ele foi se distrair. Sansão foi distraído por Dalila, Juízes 13, Juízes 16, digo. A distração que os filisteus colocaram na vida de Sansão se chamava Dalila. Ela foi colocada na vida dele para saber como apagar a chama dele, a chama do dom, o propósito da vida dele, o que Deus confiou a ele, o que Deus investiu nele. Mas a palavra de Deus diz que a recomendação do apóstolo era: aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. E o que são essas coisas? O que são os negócios da vida? É tudo aquilo que estamos envolvidos com elas. Trabalho, ocupação, a fazer, atrações, entretenimento. E aqui eu abro um parêntese no entretenimento, porque é um caminho que o diabo está usando para distrair muita gente. Se entreter é pecado? Não. Mas a filosofia do entretenimento é fazer com que você perca tempo. É fazer você usar mal o tempo. E o tempo hoje é a maior moeda que existe na face da terra. Por isso que a Bíblia diz: remi o tempo. Não é o dinheiro, não é o dólar, não é o ouro, não é a prata, é o tempo. E Jesus disse que onde você colocar o seu coração, o que é que está ali? O seu tesouro. Ou seja, onde eu devotar mais tempo, aquilo que é importante para mim. E hoje nós vivemos a era das redes sociais, da internet. Eu pergunto: internet é pecado? Sim ou não? Internet é pecado? Sim ou não? Agora eu preciso ter cuidado, porque a internet salva a gente de muita coisa muito boa. Os irmãos estão nos acompanhando.
de casa, dos hospitais, né? Hoje a gente paga uma conta, eu fico orando pelos meus irmãos que vai pagar uma conta de luz e fica na lotérica, esperando lá quase meia hora, 40 minutos para pagar uma conta de água. E ele pode abrir o aplicativo do banco, é tão seguro, é tão prático, e pagar a continha dele. Mas às vezes a gente fica muito tempo. Quem já ficou, não levanta a mão não, quem já ficou 1 hora no Instagram? Quem já ficou 2 horas? O que é 2 horas? Diga comigo, 2 horas é um culto. Aí no culto, você se levanta para beber água, você se levanta para ir no banheiro, você se levanta para fazer nada, você se levanta para ver ninguém, você se levanta para se levantar. Tem uma desculpa sempre para se levantar. Agora você se senta no computador, se senta na cama, pega seu celular, passa 2 horas, não dá sede, não dá vontade de ir para o banheiro, não dá vontade de se levantar para ver manhã. Amém? 3 horas. Quem já passou 3 horas no Facebook, no Instagram, no YouTube, vendo clipe, vendo vídeos? 4 horas. 5. Quem já passou a madrugada? Quem foi dormir no outro dia de manhã? Aí quando se levanta, lá pelas 9, se levanta parecendo um zumbi. Não tem força para nada. Se é no domingo, não tem condição de aprender nada na segunda-feira de manhã. Vai para o trabalho, não faz nada proativo, porque está cansado, não dormiu, não descansou. Vive ansioso, porque o sono libera o hormônio da satisfação, da quietude, aí você não dorme, você vive ansioso, estressado. E são nessas distrações que vem uma mensagem, que vem um vídeo, que vem uma foto. E hoje, na internet, porque você pode dizer assim, mas eu sei o que é que eu estou vendo, o que é que eu não me envolvo com os pecados visuais. Porque quando a gente fala de prostituição, a palavra ali é imoralidade, é algo que é imundo, que é condenável a um santo de Deus. E hoje, o diabo, ele não está apenas se utilizando da pornografia, ele está se utilizando da sensualidade. Ele coloca no seu Instagram, lá no seu perfil, sei lá como, eu não esqueci o nome agora, no seu feed, né? Foto de uma mulher que ela não está nua, mas ela está sensual, de um rapaz. Às vezes há quem queira até imitar. Não é culto de doutrina não, o culto de doutrina foi ontem, mas é a palavra de Deus esta noite para a gente. O diabo quer nos distrair. Só que a ordem da palavra de Deus para nós é esta: cuidado, não despreze, avive. E isto é algo pessoal e intransferível. Eu não posso ficar neste culto aqui e dizer assim, Deus está falando com ela, Deus está falando com ele, olha aí, a lapada está pegando nele. É pessoal. Deus está falando é comigo. Deus está dizendo para Salatiel esta noite, não negligencia o dom, não descuida do dom, não te distrai com o dom. O que é que você tem que fazer? Aviva a chama, aviva o fogo. E isto é uma iniciativa pessoal, particular, intransferível, é urgente. Se você quer ser uma moça usada por Deus, se você quer ser um jovem, um rapaz, instrumento do Senhor, se você quer ser um irmão, uma irmã que cumpra aquilo que Deus determinou para que a senhora e o senhor cumpra aqui nesta terra, a palavra é: não despreze, não negligencie, cuide, e cada dia avive, cada dia acenda a chama, cada dia faça com que este fogo permaneça ardendo dentro de você. E como é que a gente mantém a chama acesa? A Bíblia diz aqui na carta que Paulo escreve ao Timóteo, você vai sempre ver ele dizendo assim: traz a memória, Timóteo, lembra-te, Timóteo, se lembra, Timóteo. O que é que Paulo está querendo nos ensinar aqui?
é que uma das formas que a gente pode, quando a gente descuida, quando a gente negligencia, quando a gente não vigia, quando a gente se distrai, uma das formas de voltar é lembrando. Você se lembra? Como era diferente quando você cantava? Você se lembra como era diferente quando você pregava? Você se lembra como era diferente quando você chegava em casa e ia lá orar no seu quarto, humilde? Mas quando você dobrava o joelho e dizia: Pai do céu, eu estou aqui na tua presença, e você sentia um peso de glória dentro de você, dizendo: e eu estou aqui também, meu filho. Você se lembra? Você se lembra de como você era mais alegre, de como você era mais para frente, como você era mais feliz quando a chama estava acesa? Você se lembra quando você estava com o fogo ardendo dentro de você, como você participava dos congressos anteriores, como você se envolvia, como você chegava em casa, como você era no colégio, como você era na faculdade? Você se lembra disso? Você se lembra de como era fácil você se encher e falar em línguas estranhas? Era fácil você sentir a glória de Deus. Era fácil você sentir o arrepio da coluna. Você se lembra? Uma outra forma de acender a chama é ateando fogo nela. E fogo na Bíblia é algo específico. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, que o Senhor fala no meio do fogo, que Deus respondeu a Elias diante dos profetas de Baal com fogo, que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, que a palavra de Deus é como fogo, que o quarto homem se revelou numa fornalha de fogo, que João Batista diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, que no dia que o Espírito Santo desceu em Jerusalém, no dia de Pentecoste, ele desceu como o som de um vento impetuoso, veemente, e foram vistas sobre aqueles que foram cheios línguas repartidas como que de fogo. Você quer acender a chama do dom que está em você? Você quer avivar o fogo do dom que está em você? Você quer manter ardendo o fogo da capacidade, da habilidade, da vocação que Deus, Ele desenhou para a sua vida? Peça a Ele esta noite fogo. Você pode ficar de pé, por favor? Será que pode sair um fundo musical aqui, por favor? Essa é a noite de você fazer uma análise. Esta é a noite de você fazer uma revisão na sua vida. Esta é a noite de você fazer uma análise introspectiva introspectiva em você. De você ser sincero, de você ser sincera com você. Será que eu estou aonde deveria estar? Será que eu cresci ao longo desses últimos anos? Será que eu progredi? Ou será que eu retrocedi? Será que eu diminuí? Será que eu deixei de ser mais crente? Será que eu deixei de ser mais santo? Será que eu deixei de ser mais puro? O dom de Deus, qual é o nível da chama? Está alto, está médio, está baixo, está apagado? Não adianta viver uma vida aparente, não adianta viver uma vida de parecer. Nesta noite, Deus quer mudar essa história, Deus quer mudar este quadro, Deus quer mudar essa condição. E o Espírito dele, que é fogo, está aqui esta noite para acender. Ele não vai apagar o pavio que fumega, Ele vai soprar. Ele vai atear fogo esta noite. Durante estes dias de congresso, Ele vai trazer um polimento no dom que você tem, que está aí apagado, esmorecido, mas que vai voltar a brilhar. Levanta a tua mão para o céu e começa a orar a Deus.
O Espírito Santo que sonda as mentes e os corações, Ele está penetrando na tua alma, no teu espírito. Ele te conhece, Ele te conhece. Eu não sei da tua história, eu não conheço os teus caminhos, mas aqui está aquele que te cerca por lado, por cima, por baixo, que sabe o que tu falas, que sabe o que tu pensas, que sabe o que tu vês, que sabe o que tu imagina, que sabe o que tu sonha, que sabe o que tu procura, que sabe o que fazes quando ninguém está perto. Não adianta se esconder dele. Esta é a noite da gente chorar na presença dele. Esta é a noite da gente se quebrantar diante dele, porque é a noite da misericórdia, é a noite do recomeço, é a noite da nova oportunidade, é a noite da nova história. Se há entre nós pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor,